Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai estar desenvolvendo aqui uma aplicação que é uma aplicação bem simples, mas a gente vai utilizar aqui conceitos essenciais na hora de construir a nossa aplicação. A gente vai utilizar aqui o Makefile, a gente vai estar utilizando um Dockerfile e também um Docker Compose, ou seja, a ideia é que quando a gente desenvolve a nossa aplicação, a gente utiliza essas ferramentas para facilitar as etapas de build e também de entrega, né, e de servir a nossa aplicação ali para o cliente final ou até para a gente mesmo em ambiente de desenvolvimento. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso pacote. Vou abrir aqui o nosso terminal, então go mod init github.com/scopedev/go docker. Então a gente criou o nosso pacote, né, para o nosso projeto com o Go Mod. Então vamos voltar aqui para o VS Code. E a gente já pode observar aqui que a gente tem aqui o nosso modo e a gente está utilizando o Go na versão 1.22. Eu vou criar aqui o nosso diretório cmd. Vou já criar aqui na sequência o nosso server e aqui dentro eu vou colocar o nosso main.go, que vai ser o package main, e aqui vai ter um main. E o que a gente vai fazer aqui, beleza, pessoal? O que acontece? Nesse caso, como a gente vai estar construindo a nossa aplicação, eu vou declarar uma variável aqui chamada version. Então, essa variável, quando a gente estiver construindo a nossa aplicação, a gente quer informar isso na etapa de construção para que isso fique no próprio binário do projeto. E aí, quando a gente, por exemplo, fazer alguma chamada, né, ou a gente pode executar algum comando para verificar qual é a versão que a nossa aplicação está rodando, para facilitar justamente quais são os recursos que estão naquela versão, as alterações que foram feitas e assim por diante. Então, declarei aqui a nossa versão. Vocês podem observar aqui, ó, que está com a letra V em maiúsculo, justamente porque Go define a visibilidade através da primeira letra, sendo ela maiúscula ou minúscula. Então, vou criar aqui um servidor bem simples. Então, aqui vou com mux, http.new server mux. E aqui eu vou utilizar apenas um único handler, mux.handlefunc. Aqui eu vou chamar de versions. Aqui vamos ter o nosso response writer e o nosso request. Aqui vou simplesmente escrever byte e a nossa versão. Porque a gente vai fazer uma requisição para saber qual a versão atual da nossa aplicação, ou seja, o binário que está rodando ali a nossa aplicação. E if error http.listenandserve. Vamos ouvir aqui na porta 8080, passar aqui o nosso mux. E aqui vamos ter um erro fatal caso a gente não consiga iniciar o nosso servidor. Após iniciar aqui o nosso servidor, vamos fazer só uma verificação para saber se ele está executando conforme esperado. Então vou vir aqui, go run cmd server, vou rodar. Vou abrir aqui um outro terminal, curl http://localhost 8080 versions. Então aqui ele não retornou nada porque na verdade a gente não está escrevendo nada lá no versions, beleza? Mas não tem nenhum erro. Vou parar agora a execução do nosso projeto e vou criar um arquivo chamado Makefile. Nesse arquivo a gente vai ter as instruções que serão responsáveis por construir a nossa aplicação. Então a gente vai automatizar aqui o build do nosso projeto através desse arquivo. Eu vou criar aqui o nosso arquivo chamado Makefile. Então a primeira coisa que eu quero fazer é definir uma versão, né? Cada build ele vai ter uma versão específica porque dentro do build a gente vai saber quais foram as funcionalidades que a gente desenvolveu, quais foram os bugs que a gente corrigiu, então as alterações que a gente fez naquele binário. Então, a gente vai fazer o seguinte, vou definir aqui version, fazer aqui um shell cat version. A gente ainda não tem esse arquivo, isso aqui vai ser um arquivo que a gente vai criar dentro do nosso projeto. Então, vou vir aqui version, dei aqui um shell
no nosso version, né, um shellcat, então ele vai pegar o que tem dentro desse arquivo. Vou vir aqui go flags. E o que que acontece aqui, tá? ld flags. E aqui, pessoal, a gente vai atribuir um valor para a nossa variável de version que estava lá no pacote main. Então, através do pacote main, a gente tem aqui o version, que eu vou atribuir para esse version aqui de cima, tá bom? Então, vou voltar aqui rapidamente no nosso VS Code. Esse é o version aqui que a gente está atribuindo um valor para ele quando a gente for, né, construir o build aqui do projeto. Então, vou vir aqui, vou definir aqui essa etapa chamada build. E aqui eu vou fazer o seguinte. Que se go enabled aqui igual a 0, go build. Vamos utilizar aqui as nossas flags. Então, go flags. E aqui o output do nosso projeto, vou chamar ele de app. E aqui, de onde é que vai ser a construção? Então, ela vai ser iniciada pelo nosso server. Vou fazer o seguinte, vamos testar. Antes disso, vou voltar aqui no VS Code e você já pode observar que eu tenho um makefile que a gente acabou de criar e vou criar aquele arquivo de version. O arquivo de version é muito simples, só vai ter a versão do nosso projeto. Vou colocar aqui 1.0.1 e vou voltar aqui para o nosso terminal. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Já que a gente construiu aqui o nosso makefile, eu vou simplesmente vir aqui com make e build. Então, o que é que acontece, pessoal? Você já pode observar, ó, que já construiu aqui o binário e a gente pode executar esse binário. Vamos colocar aqui para ser executado. Então, vou vir aqui, app, e vou colocar ele para rodar. Agora, vamos fazer aquela mesma requisição utilizando o curl, né, que a gente fez anteriormente. Vou vir aqui e agora vocês já podem observar que o nosso handler ele já está pegando a versão que a gente passou no momento de construção aí do nosso build. E agora a gente vai fazer o seguinte, vou voltar aqui no Makefile e vou criar aqui um chamado de clean, para a gente limpar aqui, né, qualquer tipo de objeto, qualquer coisa que a gente está deixando aqui no nosso projeto. Então, go clean, e aqui para ele analisar aqui o nosso projeto inteiro. E aqui vou remover esse arquivo, né, esse binário aqui que a gente criou. Então, "-f app". Então, por que eu estou forçando aqui? Porque caso não tenha, né, esse arquivo, ele vai dar um erro. Então, como para a gente é indiferente, porque a gente vai estar sempre reconstruindo aqui esse binário, a gente pode forçar aqui essa limpeza. Vou voltar aqui no terminal, vou parar aqui a execução e vou make clean. E aqui o arquivo ele foi removido conforme esperado. Agora vamos avançar aqui na construção do nosso Dockerfile. Então, Dockerfile. E aqui a gente vai utilizar, né, from Golang 1.22. Aqui vai ser Alpine. Já tem aqui a sugestão. E aqui vai ser o nosso builder, porque a gente vai estar construindo aqui com multi-stage build, né, do Docker. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou definir aqui o environment. Então, aqui go path, vai ser aqui go. Outro environment aqui vai ser o go root. Aqui vai ser user, local go. Vou definir aqui também o que se chamará package, que vai ser github.com/scope dev aqui go docker. E aqui outro que vai ser o build directory, que nada mais é que o nosso go path, aqui c, e aqui o nosso package. Então, após isso, a gente vai copiar tudo que está aqui, né, na raiz do nosso projeto lá para o nosso build directory. E o nosso work directory vai ser o nosso build directory.
E o que é que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Como a gente está utilizando aqui o nosso make, a gente vai precisar instalar o bash dessa imagem. No momento de construir ela, a gente já quer ter alguns utilitários. E aí, um desses utilitários é justamente o utilitário de bash. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Run pk cache add build base bash. E aqui, já na sequência, a gente já vai chamar o nosso make, o clean e o build, né, para construir aqui o nosso binário. Então, essa etapa aqui foi que a gente fez há pouco tempo, que vai estar executando aqui, ó, essas etapas. Então, tem a de clean e depois tem a de build. Então, aqui, run, vou fazer uma cópia, até colocar um verboso aqui, app, e vou jogar ele lá para dentro de bin, de binary app. Então, aqui no outro estágio, a gente vai fazer o seguinte, from Alpine, vou chamar aqui latest, copy, aqui from, e aqui vai ser o stage, né, que é o nosso builder, que user, bin, app, então vamos colocar ele aqui, bin, app, e aqui é o seguinte, pessoal, vou colocar aqui copy, e aqui a gente vai utilizar um outro arquivo aqui, tá? Eu vou até criar ele aqui, que vai ser o nosso entry point, que vai efetivamente ali tá executando a nossa aplicação. E aqui vai ser bem simples. Então, aqui vai ter o hashtag aqui bin sh, aqui vai ser o nosso user bin app, que a gente está justamente passando aqui, beleza? Então aqui vai ser o nosso entry point .sh, .sh, e aqui a gente vai fazer o seguinte, run shmod 755, então entry point sh, e aqui expose na porta 8080, e aqui o nosso entry point, que vai ser exatamente o nosso arquivo recém-criado, entrypoint.sh. Então, após ter terminado aqui, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui para o terminal e vamos construir aqui essa imagem. Então, docker build, aqui no nosso contexto root. Então, vou colocar uma tag aqui, scope dev barra app. E aqui a versão, vou chamar uma versão aqui por enquanto, vou colocar aqui V1. Vamos construir aqui o nosso projeto. Então ele está construindo. Então agora a gente tem o nosso Docker Image. Então a gente pode fazer o seguinte. Então eu vou executar aqui essa imagem. Docker Run. Aqui na porta vai ser 8080. Então aqui scope dev barra app v1. Então aqui está acontecendo, vou simplesmente vir aqui, executar, e ele já está retornando conforme esperado a versão. A gente pode inclusive, pessoal, fazer o seguinte, vou fazer um docker ps, e a gente vê que é realmente essa aplicação aqui que está rodando. Vou fazer um docker kill, parar aqui, ó, e ele já parou o nosso projeto. Então, aqui agora, o que a gente tem, né? A gente tem o Dockerfile, a gente tem o Makefile, que vai construir o build, e o Dockerfile, que vai criar a imagem, né, do nosso projeto, utilizando aqui a automação de build através dessas etapas que a gente definiu no nosso Makefile. E aqui, para concluir esse vídeo, o que a gente vai fazer? Vamos construir aqui o Docker Compose, né? Então, fazer o seguinte, aqui, compose.yaml, e aqui a gente vai ter services, vai chamar de app, então vamos ter o container name, que vai ser app, aqui o nosso build context, que vai ser o atual, então ports, então aqui a gente vai ter 8080, né? Para a gente não ficar, por exemplo,
executando todas as vezes aquele docker run, né, como a gente executou aqui, esse comando aqui, docker run port escopo dev, né, que é a tag aqui do nosso projeto. A gente pode fazer o seguinte: agora que a gente já criou o nosso Docker Compose, a gente pode simplesmente, vou limpar aqui e vir fazer o seguinte: Docker Compose up. Então ele está fazendo aqui a construção do nosso projeto. E aí agora ele já está executando aqui lá com o Docker Compose. Vou fazer aqui a mesma requisição e aqui a gente tem o mesmo resultado. Tranquilo, pessoal? E agora, para concluir, o que é que a gente pode fazer? Vamos voltar aqui no projeto e a gente tem o Makefile. Então a gente pode colocar todos esses comandos aqui dentro do próprio Makefile. A gente pode ter aqui o de image, que vai ser docker build. Aqui vai ser a nossa tag. Aqui a gente pode definir uma variável chamada de project. E aqui, por exemplo, o nosso version. Vamos voltar aqui. Aqui project, que vai ser escopo dev barra app. E aqui agora, quando a gente fizer esse build, ele vai utilizar essa versão aqui. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. O que acontece? Vou parar aqui o nosso container, aqui, Docker Images. Então vocês podem ver que a gente está utilizando aqui, ó, o escopo dev v1, que foi como a gente definiu ele antes lá, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Agora a gente está utilizando a versão que a gente tem definido aqui dentro do nosso arquivo de version e a gente vai utilizar o Makefile para fazer esse build também da imagem Docker. Então, vou fazer o seguinte, vou limpar aqui e vou fazer make build. Então ele fez esse make build, a gente tem aqui o nosso projeto, make clean, está fazendo a limpeza, make image. Então vejam, pessoal, agora ele está construindo a imagem do Docker. Como vocês podem observar, a gente pode vir aqui agora, executar o mesmo comando, fazer até aqui um grep escopo dev. E aí vocês podem ver, ó, que agora a gente tem a versão com a tag, né, informada aqui pelo nosso arquivo de version que a gente pega através do Makefile. A gente dá um cat, né, para pegar o conteúdo do arquivo. No momento de construção, a gente passa o nosso comando para, através da flag, a gente vai atribuir o valor de version. Então o version agora tem esse valor e quando a gente vai construir a nossa imagem, a gente utiliza aqui também esse mesmo valor. Então, por esse vídeo é isso. Você aprendeu aqui como é que a gente constrói, né, binários em Go. A gente utilizou aqui o Makefile para definir essas etapas. A gente também utilizou aqui o Dockerfile, né, justamente para criar essas imagens para as nossas aplicações. E também a gente utilizou aqui um Docker Compose para facilitar a nossa criação e execução dos containers e, claro, né, possivelmente algumas dependências que você vai precisar para o seu projeto. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que é que você gostaria de estar vendo aí para os próximos vídeos. Então, te vejo no próximo.